Boa noite, queridos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez nesse culto, em louvor e adoração ao nosso Pai, único Deus vivo, verdadeiro, Senhor das nossas vidas. Bendito Senhor por mais esta noite. Vamos orar, irmãos, uma oração inicial louvando ao Senhor, invocando o nome do Pai. Ó Deus de amor, Deus de graça, nós bendizemos o Teu nome, exaltamos a Tua grandeza. Tu és Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus vivo e verdadeiro, Senhor absoluto sobre céus e terra, Pai eterno, Pai bendito, nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti e clamamos a Tua presença conosco nesta noite, Senhor. É noite de adoração, de louvor, é noite de estudo da Tua palavra, noite, ó Deus, de intercessão. Sê, Senhor Deus, propício a nós. Precisamos totalmente do Senhor. E nos alegramos com a disposição do Senhor em estar conosco. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, temos uma leitura inicial em Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7, nós vamos ler. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles também diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Deus e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos? Um texto aí de Isaías, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Um texto maravilhoso para nossa leitura inicial. Nós passaremos agora ao momento de oração intercessória. Clame a Deus pelos seus pecados. Somos miseráveis, irmãos. Merecemos a ira do Senhor. Tantos são os nossos pecados e transgressões. Vamos nos humilhar diante dele, diante desse Deus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, aquele que nos perdoa. Louvemos a Deus também pelas bênçãos recebidas, pelos nossos pedidos, pelos enfermos, pelos lares, pelas catástrofes, guerras, irmãos, tantos irmãos desamparados, pessoas carecidas de socorro do Senhor. Que Deus abençoe a todos com trabalho, condições, restauração. Deus é Deus de restauração. Vamos orar durante alguns instantes. Deus bendito, Pai eterno, Deus glorioso,
Exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu és bom, tu és excelso, tu és poderoso. Nós te adoramos por todas as bênçãos recebidas, concedidas a nós. Milagres do Senhor sobre nós dia a dia, Senhor. O Senhor dia a dia nos abençoa com graça, com salvação, perdão, com luz, com o pão de cada dia. Quantas bênçãos, Senhor, trabalho, inteligência. Clamamos a Deus pelos enfermos que estão internados, os que estão com doenças, tratamentos difíceis. Ser propício a Deus e vá ao leito, vá à vida, restaurando e restabelecendo. Tu és Deus da restauração. O Senhor muda a sorte. Restaura a vida daqueles que precisam de uma nova condição familiar. Elimina os conflitos, ó Deus, e abençoa. Olha, Senhor, pelos campos de guerra, visita os teus filhos ali, povo de Deus desamparado, aflito. Teu Espírito esteja com eles, Senhor, com as tuas crianças e famílias. Ser propício àqueles que estão, Senhor, nas enchentes, nas catástrofes, que carecem de um socorro do Senhor. Vá ao encontro, Senhor, e tenha misericórdia. Neste ano, Senhor, de eleições, abençoa, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país, conduza tudo conforme o teu querer, a tua bênção. Tu és o Todo-Poderoso e o dono da história. Abençoe, Senhor, as políticas governamentais para que atendam os mais necessitados. E visita as decisões, tu que és o Senhor, absoluto sobre céus e terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Visita cada irmão nesta noite. Cada pedido feito, cada agradecimento feito, cada adoração, Senhor, cada súplica diante do teu altar. Aceita, Senhor, e restaura. Abençoa e responde. Nós precisamos de ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, nós vamos ler agora Lucas, capítulo 1. Primeiro capítulo de Lucas, o Cântico de Zacarias, capítulo 1, a partir do versículo 67 até o versículo 80. Lucas 1, de 67 a 80. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Do menino será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O Cântico de Zacarias, um texto lindo, maravilhoso da palavra do Senhor. Para a nossa meditação, oremos, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus amado, Deus eterno, louvamos o teu nome pela tua palavra, pela tua grandeza em manifestar para nós as tuas verdades. Nos ilumine com o teu Espírito Santo, pois precisamos do Senhor no entendimento das tuas verdades. Nós somos falhos, pecadores,
e precisamos da unção do Senhor para entendermos as tuas verdades. Nos ajude, ó Deus, nesta noite, e nos edifique, transforme os nossos corações e nos console com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, nesta passagem temos o cântico de Zacarias. O pai de João Batista glorifica a Deus pela salvação. O cântico é conhecido também como Benedictus, é do latim. Ele, na palavra inicial, introdutória do cântico, bendito. Bendito, você acompanhou aí. É assim que este cântico é conhecido. E Zacarias faz menção de uma visita. O irmão percebeu aí, de uma visita. Maravilhosa essa ideia da visita, irmãos. Se percebermos, todos nós recebemos visitas e também visitamos. Nós visitamos parentes, quantos essa semana talvez visitaram enfermos, amigos. Existem visitas agradáveis, esperadas, também as inesperadas, né? E existem pessoas que gostam mais de visitar, outras de serem visitadas. E aí nós temos a questão das visitas, que é algo tão interessante, tão importante. Na verdade, irmãos, visitar é um costume social, é algo que acontece, é algo que realmente está na condição social da nossa civilização. É uma atividade comunitária e também familiar. A visita pode ter, irmãos, vários motivos, várias intenções. É nesse sentido que nós vamos trilhar aqui. Pode ser para ver alguém em dificuldade, pode ser para visitar alguém enfermo, ou talvez uma situação de festa, de alegria. E é interessante, quando visitamos, na maioria das vezes, as pessoas levam uma lembrança simples, às vezes algum presente rebuscado, caro, às vezes a própria presença da pessoa, a alegria, uma saudação. Sabe, irmãos, esse texto fala de uma visita. Apresenta uma visita. Um visitante ilustre. O próprio Deus. Esse termo é usado aí. Deus visitou, Deus visita. A visita do Senhor. O próprio Deus visitou a humanidade. Que maravilha! Na pessoa de Cristo veio nos ver. Ele veio nos visitar. Então, no versículo 68, 68, nós vemos: o Senhor, o Deus de Israel, visitou o seu povo. Que privilégio, que bênção. Ele poderia não vir, irmãos. Interessante pensarmos isso, né? O Senhor poderia não vir, mas ele veio. Ele visitou. Versículo 78 desse cântico nos diz: nos visitará o sol nascente das alturas. Nos visitará quem? O sol nascente das alturas. E sabe, irmãos, esse Deus nos trouxe grandes presentes, esse sol nascente das alturas. Ele nos visitou e nos trouxe grandes presentes e grandes bênçãos. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tópico nesta noite: o maior de todos os visitantes e seus presentes maravilhosos. O maior de todos os visitantes e os seus presentes maravilhosos. Então ele nos trouxe como presente, nós vemos aí no cântico de Zacarias, concedeu liberdade, nos concedeu liberdade para adorar. Isso está no versículo 74. O mundo propõe uma certa liberdade, que ela é decantada nos livros, nos comerciais, uma liberdade falha, falsa, vã, mas muito atrativa. Na verdade, não é liberdade, é uma prisão. Prisão nos pecados e na morte. Cuidado com a liberdade proposta pelo mundo. Será que eu não estou iludido com esta liberdade? Você? Não estamos cedendo aos seus convites?
Onde está a verdadeira liberdade? Qual será o seu lugar? Qual será o seu lugar? Essa liberdade somente é encontrada em Jesus. João nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pagou o preço dessa liberdade. Irmãos, a liberdade tem um preço. E Jesus pagou. É a ideia da remissão, no versículo 68. O povo de Deus não é resgatado sem um custo, sem um preço. Houve um preço dessa liberdade. Por isso, Zacarias canta a plenos pulmões. A chegada do Messias anuncia novos tempos de adoração, nova fase de exaltação e de louvor. O texto informa que estamos livres dos nossos inimigos. Assim podemos, irmãos, adorar sem temor. Adorar sem temor. Que maravilha! Que presente maravilhoso! Que presente glorioso nos trouxe Jesus. Um visitante, ele veio nos visitar, nos trouxe presentes e nos garantiu liberdade para adorar. Os meus lábios estão adorando a Deus? Seus lábios estão adorando a Deus? Mesmo que os nossos inimigos os persigam, como eles nos perseguem? Quantas aflições e angústias! Mesmo que o mundo nos odeie, e mesmo que até nos mate, como tantos mártires, mesmo que as situações sejam adversas e perigosas, sabe, irmãos, nós estamos livres apesar de tudo isso. Estamos livres para adorar a Deus. Sem temor, nós podemos servir ao Senhor. Durante a história, o mundo quis calar a igreja. Durante a história, o mundo quis calar os fiéis. Várias tentativas de acabar com a adoração do povo de Deus. Mas o povo de Deus nunca deixou de adorar. Nunca deixou de usufruir desse presente maravilhoso de Jesus Cristo, que nos dá liberdade para adorar. O maior de todos os visitantes nos visitou e nos presenteou com liberdade para adorar ao Senhor. Mas sabe, irmãos, Jesus nos presenteia também como visitante maravilhoso. A partir do cântico de Zacarias, nós podemos extrair a seguinte ideia: ele trouxe luz que vence as trevas. Que presente! Trouxe luz que vence as trevas. Está aí no início do versículo 79. Você prestou atenção na situação desse coitado do texto? Ele jazia nas trevas, quer dizer, jogado nas trevas, lançado ali nas trevas, totalmente abandonado, totalmente destruído, moribundo. Perceba que esse era eu, era você, éramos nós. Estávamos nas trevas, e mais do que nas trevas, estávamos entregues na sombra da morte. É o que nos diz aí o versículo 79, no seu início. Essa não é qualquer sombra, é a sombra da morte. Mas há uma luz, irmãos, que vence essas trevas horríveis. Há uma maravilhosa luz. Há um brilho intenso que dissipa essa sombra. Nem mesmo a sombra da morte resiste a essa claridade. É temível pensar na sombra da morte, é terrível. Mas Jesus, a luz do mundo, desbarata as trevas e a sombra da morte. Que presente maravilhoso deste visitante glorioso. Nós lemos na leitura inicial de Isaías: o povo que andava em trevas viu grande luz. Que maravilhoso contraponto, irmãos. O povo que andava em trevas viu pequena luz? Não. Grande luz. Quem iria ligar para um morto jogado nas trevas, conforme vemos do texto? Quem iria ligar para ele? Quem visitaria o moribundo caído na sombra da morte? Sim, alguém se lembrou.
alguém quis visitar esse pobre coitado. O poderoso sol nascente das alturas. Ele nos visitou. O sol nascente das alturas. É o que nos diz o versículo 78. Ele se importa, sim, com os caídos e com os desprezados. No versículo 78, a segunda parte nos diz exatamente isso. Nos visitará o sol nascente das alturas. No momento de nosso maior desespero, ele veio. Ele veio. Esse sol que ilumina a escuridão mais profunda da alma. E a ideia, irmãos, de sol nascente dá a ideia do levantar do sol, da aurora, daquele momento grandioso, glorioso. Bendito seja o Senhor por esse sol que ilumina as piores trevas do coração. Ele nos visitou e veio. Por isso, Zacarias, irmãos, Zacarias canta, Zacarias se regozija. O maior de todos os visitantes nos presenteou, ele veio, com luz que vence as trevas e a sombra da morte. Mas o cântico é tão profundo e tão lindo que nos diz que este visitante nos trouxe também como presente. Ele veio dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Está aí no versículo 79, na segunda parte, os caminhos da paz. São muitos os caminhos à nossa frente, os irmãos sabem disso. Alguns são bons caminhos, são veredas seguras, porém muitos caminhos são extremamente perigosos, nós sabemos disso. Quem dirigirá os nossos pés? Quem dirigirá? Será que você sabe todos os atalhos da vida? Será que eu conheço todos os atalhos da vida? Que dificuldade! Será que sozinhos conseguiríamos enxergar os perigos, os abismos e as armadilhas da caminhada? Não, irmãos. Será que temos condições para isso? Certamente que não. Somos limitados, somos humanos. É impressionante como somos míopes espiritualmente diante das situações do mundo. Quem sabe nesse momento da sua vida, um caminho perigoso está se abrindo à sua frente. Quem sabe diante de mim. Cuidado, precisamos cuidar. Não entremos afoitamente. Não é necessário. Não é necessário. Sabe, irmãos, há uma boa notícia. Uma boa notícia para mim, para você, uma boa notícia para a Igreja de Jesus. Há uma boa notícia para o povo de Deus, para os servos do Senhor e também para todos aqueles que não sabem que caminho seguir ou que estão desanimados de tanto procurar e de tanto errar. É o caminho da paz. Esse é o caminho apresentado por Jesus. A boa notícia para todos nós. Que boa nova! Nele não há erro, nesse caminho não há tormento, nele não há perdição. Pode até ser um caminho difícil, nós aprendemos na palavra. Pode até ser um caminho estreito, pode ser um caminho trabalhoso, mas é o caminho certo e é o caminho que traz a paz. Quem nos dirige por esse caminho? O texto nos informa. Quem nos dirige, quem nos leva por esse caminho? Jesus, ele nos visitou para isso. Ele nos visitou para isso. É o que canta Zacarias. Para isso ele veio, para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Na verdade, ele é o próprio caminho. Nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Em João, o Senhor diz: eu sou o caminho. Será, irmãos, que Zacarias tem motivos para cantar? Não tem motivos para adorar? Sim, seu coração está alegre. Seu coração está alegre. O maior de todos os visitantes nos presenteou. Veio nos visitar e nos presenteou. Com graça, ele veio dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Mas esse cântico tão rico, tão edificante, nos apresenta também que esse visitante Jesus trouxe outro presente. Ele veio nos salvar e nos remir dos pecados. Isso está aí, no versículo 77. Qual o maior problema do ser humano? Muitos especulam sobre essa questão, existem muitas opiniões. Alguns entendem que é a miséria, outros a pobreza, tantos outros dizem que é a enfermidade. Qual o maior problema do ser humano? Outros defendem que é o fim da existência, a morte. Na verdade, o maior problema do ser humano é o pecado. E a tendência atual pensa diferente. A narrativa atual é desconsiderar o pecado, mas é ele. Alguma solução deveria surgir para resolver esse problema, que nós não conseguimos e jamais conseguiríamos resolver. Para abrir uma janela, conceder uma luz. Imagine se ninguém houvesse providenciado uma saída. É lindo lermos em Gênesis que após a queda, Deus retornou ao jardim pela virada do dia. É lindo isso, irmãos. Deus ia ali sempre. E após a queda, ele poderia não retornar, mas ele voltou. O Senhor voltou ao jardim, mesmo após a queda. Deus atentou para o desespero da humanidade e atenta para o nosso desespero. O Senhor veio em nosso socorro no meio do caos. Ele viu a nossa angústia e não ficou inerte. Providenciou resgate e foi sensível ao nosso estado. Não ignorou a nossa agonia desde o Éden. E na pessoa de Jesus, ele veio nos visitar. Glória ao Senhor, que sempre visita o seu povo. Nessa visita, Jesus nos trouxe grandes bênçãos e nos trouxe conhecimento da salvação. Que bela expressão aí deste versículo 77, nos trazendo conhecimento da salvação. São tantos os conhecimentos, mais importante deles, conhecimento da salvação. Se o pecado é o maior problema do homem, e de fato é, a salvação é a sua maior necessidade. E é também a maior bênção, o maior presente deste visitante ilustre. A remissão dos pecados é o que mais carecemos. Jesus veio nos visitar para resolver este problema, essa angústia, essa dificuldade que jamais conseguiríamos solucionar. Jamais, irmãos. Precisamos de salvação, precisamos de remissão, mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, abundância, mais do que saúde plena. Precisamos de salvação. Qualquer outra coisa são coisas importantes, mas a salvação a toda sobrepuja, ultrapassa. Ele nos suscitou plena e poderosa salvação. É o que está aí de maneira maravilhosa no versículo 69. Ele nos suscitou plena e poderosa salvação. Não foi uma salvação parcial, mas plena e poderosa salvação. O maior de todos os visitantes veio e nos presenteou com salvação e com remissão dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor por essa palavra de Deus, por essa palavra maravilhosa, esse cântico de Zacarias. Concluindo, irmãos, nesta noite, esta breve mensagem para os nossos corações. Por que Zacarias abre os seus lábios em cânticos? Porque seu filho João Batista seria o precursor de Jesus Cristo, o sol nascente das alturas que nos visitaria. Ele chegou, nos visitou, e não veio de mãos vazias. Louvado seja o Senhor. Jesus nos presenteou, nos visitou e nos presenteou. Trouxe presentes. Quais os presentes? São tantos. O texto nos apresenta vários. Nós destacamos nesta noite alguns presentes maravilhosos de Jesus. Liberdade para adorar, luz que vence as trevas, direção para os nossos pés pelo caminho da paz,
e salvação e remissão dos pecados. Glória a Deus, louvado seja Deus por esse visitante maravilhoso. Assim seja, irmãos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.